Bom dia, boa tarde, boa noite, LPP aqui. Vamos começar o processo, tá? Esse processo eu gosto de chamar de análise, desconstrução e criação. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai estar usando o personagem PrimeApe aqui no primeiro momento. Eu vou usar esse lápis laranja que eu já expliquei para vocês, que é o Color Erase, que é um lápis apagável de cor, tá? Então, vamos lá. O que consiste o processo? Primeira parte, análise. Então, eu peguei as referências, olhei o personagem, pensei um pouco sobre ele, e agora a gente começa a desconstrução. O que é a desconstrução? A gente vai desenhar ele desconstruindo as partes dele, né? Entendendo como cada parte fica em cada ângulo. Então, vamos lá. Aqui eu não vou forçar muito o lápis, porque a ideia é que seja um rascunho. O PrimeApe, se você for analisar, ele é uma bola de pelo, tá? Então a gente vai começar pelo mais simples possível, que nesse caso é uma esfera, um círculo. E agora a gente começa a analisar e pensar ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que a gente vai desconstruindo as coisas. Então, sempre falo com meus alunos, faça os eixos verticais e horizontais das coisas. Vai ajudar você a se localizar nelas. Então, por exemplo, fazendo o eixo vertical e horizontal do primer, o que eu percebo? Que a parte de baixo da esfera é vazia. A gente não vai ter informação. E logo no meio, no centro, a gente vai ter o nariz dele. Aqui ele tem um nariz meio parecido de um focinho de porco, né? Então, nariz aqui, analisando minhas referências, a gente logo em seguida o olho dele vai sair do nariz, tá? O PrimeApe, né, sempre tem aquela expressão meio de bravo, né? É engraçado que ele não tem boca, não tem nariz, né? Mas nariz ele tem, né? Desculpa, ele não tem boca, né? Sobrancelha praticamente não existe também, ele só vai ter essas marcas de expressões. Então toda a expressão do PrimeApe vai se dar através dos olhos, que a gente vai analisar um pouco sobre isso. Se a gente for ver, quando a gente está desenhando, é interessante a gente entender e procurar relações e proporções. Então, por exemplo, no PrimeApe, existe uma relação da orelha dele com os próprios olhos, né? Se você for analisar bem, você vai ver que as orelhas dele vão ficar alinhadas a uma diagonal dos olhos. A gente vai ter mais ou menos essa direção aqui das orelhas dele, né? Meio que partindo da direção dos olhos. Aí, como eu falei antes, o PrimeApe é uma bola de pelo, né? Então a gente vai ter bastante pelo. Aí é só você observar onde ele tem o pelo maior, né? Que geralmente o pelo maior dele vai ser aqui entre as orelhas e aqui na parte de baixo do corpo dele. O pelo, ele é uma coisa bem irregular, né? Então aqui, como eu disse, a gente não está copiando, né? A gente está entendendo. Então você não precisa ficar preocupado em fazer cada zigue-zaguezinho do pelo dele igual, né? No desenho, a gente tem um método, uma teoria de se pensar, que a gente fala do pequeno, médio e grande, né? Que é a variação das coisas. Então esses pelos sempre vai ficar mais interessante se você fizer eles de tamanhos diferentes, né? Se você fizer tudo igualzinho, um zigue-zaguezinho, fica meio chato. Então a gente sempre vai tentar variar grupos de pelos de tamanhos diferentes. Tá? Então aqui, ó, eu já tenho praticamente minha bolinha de pelo. Como eu falei, né, é um rascunho, é um estudo isso aqui que a gente está fazendo. Tá? Então não preciso forçar muito o lápis. Vou fazendo tranquilamente. E agora vamos entender o resto do corpo dele, né? O PrimeApe é a bola de pelo e ele tem os braços e as pernas, né? Para mostrar que ele é musculoso, que ele é forte, que ele luta, né? Porque ele é um Pokémon lutador. Então se a gente for entender aqui, a gente consegue observar o quê? Que os braços deles, o braço dele vai sair dessa linha onde está o nariz também. É uma outra relação que a gente tem. Então vou fazer bem simplesinho aqui. Tá? O braço dele a gente vai dividir aqui no ombro, que quase não aparece porque o pelo está cobrindo. Bíceps. Tá? Só que aí, como você me pergunta, como que eu sei o tamanho do braço dele, né? Até onde o braço dele vai? Novamente, a gente vai tentar enxergar relações, né? E eu consigo enxergar uma relação, que nem no corpo humano, né? Que a gente faz uma circunferência a partir da cintura para achar o cotovelo, né? E aqui o PrimeApe também vai ter uma relação parecida. Se eu fizer uma circunferência a partir do final do corpo dele, eu encontro mais ou menos, ó,
até onde o cotovelo dele vai. Então vou ter, ó, tríceps, bíceps. Não é importante saber o nome dos músculos, tá? Você entendendo um pouquinho do formato deles, ainda mais no Pokémon, que eles não têm músculos definidos assim, né? Você já consegue se entender. Pera. Tá gostando? Tá aprendendo comigo aqui? Quer continuar aprendendo? Eu dou aulas particulares, aulas tranquilas, no seu ritmo. Você vai aprender através daquilo que você gosta. Então quer continuar aprendendo? Me manda mensagem, vamos aprender junto. E aí a gente vai ter antebraço. Só que o antebraço do Primeape, né, ele vai parecer um pouco mais curto, porque ele tem tipo umas argolas, assim como ele tem no pé, né, perto do pé, ali no tornozelo, calcanhar, né, tornozelo não, né, calcanhar. Não, vocês entenderam, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter essas argolas, que é como se fossem anéis, e a mão do Primeape, ela é bem simplesinha, porque ela vai parecer uma luva de boxe. Né? Então ele não vai ter dedos. A mão dele, simplificadamente, vai ser a parte dos 4 dedos aqui juntos, né? E o dedão. Lembrando, isso aqui é um estudo, é um entendimento, então não precisa se preocupar em ficar bonito, né? A gente vai se preocupar com essas coisas depois. E assim, o interessante de você pegar várias referências é você ver como às vezes o desenho muda, né? Então você vai ver algumas referências do Primeape, onde a mão dele é bem redondinha, parece uma luva de boxe, e umas outras referências que eles meio que fazem uma curva entre essa divisão aqui, né? Então fica parecendo, às vezes, a mão dele como se fosse 2 dedos, né, juntos, e aí o dedão separado. Vai ter lugares que ele nem mostra direito o dedão, né? Porque meio fica para dentro. Uma coisa assim, ó. Então aqui, ó, já estou também fazendo entendimento da mão dele em outro ângulo, que é o importante desse processo, né? Como eu falei, análise, desconstrução, para depois a gente fazer uma criação. Então, como é um personagem que já existe, a gente vai analisar ele e vai desconstruir. Agora as pernas, né? As pernas também eu posso tentar encontrar uma relação com o resto do corpo, né? As pernas dele vai ser mais ou menos uma relação com os olhos também, né? Só que as pernas do Primeape, ele tem uma posição meio engraçada, né? Que ele vai sempre parecer que ele tá com a perna aberta, para dar um pouco dessa linguagem corporal, que ele tá meio nervoso, né? E também um pouco desse negócio de ele ser um macaco, né? Então, novamente aqui, ó, a gente vai dividir a perna na coxa e na canela, né, que é a batata da perna. E aqui a mesma coisa no antebraço, né, vai parecer mais curta, que a gente vai ter as argolas, né, os anéis. Deixa uma relação aqui para fazer as duas pernas do mesmo tamanho. O pezinho dele, mesma coisa da mão, né? Vocês vão ver que é como se fosse o dedão e os outros 4 dedos juntos, para facilitar a nossa vida. Os dedos dele são meio quadrados, né? Tá? Aí aqui eu já posso ir testando, né? Então já vou fazer um pé um pouquinho mais como se ele estivesse na ponta do pé. E agora um outro pé aqui como se ele estivesse com o pé inteiro no chão. Tá? Já dá até um pouquinho de movimento, né? Não fazer as coisas todas retas, né? Que é uma coisa interessante. Então aqui eu tenho meu rascunho inicial do Primeape. E o interessante agora, a partir desse ponto, gente, é que a gente vai começar a estudar as partes dele separadas. Então eu vou fazer o braço dele fora do corpo, as argolas para entender, o corpo dele em outras posições, orelha, nariz, e a gente continua na próxima aula.